harpa, amém? Amém. Sauda os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino 94. Agora a irmã dela veio. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, o caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar. Quando pelas provações aqui passar, pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus, o Salvador, sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Francisca. Que Deus abençoe a irmã em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A irmã Eliane, com a leitura oficial da palavra e orando pelo pastor que estará ministrando a palavra nessa noite. Amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Em Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15, tio Léo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai santo, Pai bendito, Pai glorioso, santo, santo és tu, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite, Pai. Agradecemos, meu Deus, por tua palavra, Senhor.
Deus amado, que o Senhor venha abençoar cada um, meu Deus, nesta noite. Deus, toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor, que trará a tua palavra nesta noite, Deus. Que nós possamos, Senhor, ouvir e guardar a tua palavra, meu Deus, no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, meu Deus. Abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Eliane. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Abençoe toda a família para a glória do Senhor. Pastor Edivaldo. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que estão conectados nesta noite, e rogamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que possa nos ajudar nesta noite, não somente a ministrar a nós mesmos e todos aqueles que estão conectados, para que nós possamos aprender de Ti, ó Deus, para que nós possamos a cada dia melhorar no conhecimento, na graça, na estatura de varão perfeito. Por isso, a gente roga ao Senhor nesta noite, que venha nos ajudar em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar no livro, na Epístola aos Romanos, o capítulo 12. Apenas 2 versículos, por enquanto. O versículo 1 e o versículo 2. É um texto deveras já conhecido pelos irmãos, inclusive nós já ministramos em cima desse texto, porém, a ministração de hoje, ela difere um pouco daquelas que já temos ministrado, pois trabalhamos anteriormente com um sermão temático, também textual, mas hoje nós vamos trabalhar com uma ótica diferenciada em questão de visão do texto bíblico. Vamos trabalhar com o sermão expositivo nesta noite, ok? Leremos a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Amados irmãos, nós temos o tema desta noite, a cruz de Cristo, símbolo do relacionamento na vertical e na horizontal. Esse estudo nesta noite tem como objetivo principal a nos levar a fazer uma reflexão sobre os nossos relacionamentos, para que nós possamos viver melhor. Creio que uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos, temos desde quando nascemos até quando nós partimos para a eternidade, um dos grandes problemas na nossa convivência é justamente a questão do relacionamento. Porque, na verdade, o ser humano,
ele tem uma natureza egocêntrica e ele pensa mais nele do que no outro. E quando nós pensamos mais em nós do que no outro, nós nos tornamos egoístas. E isso dificulta a nossa relação, a boa convivência na coletividade. Por isso, esse texto do capítulo 12 e início do capítulo 13, nós vamos abordar 6 tipos de relacionamento que Paulo ele aborda e que é muito importante para que nós possamos melhorar esse relacionamento entre nós. Nos capítulos de Romanos, a partir do capítulo 1 ao versículo 11, Paulo aborda o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, como prova da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Porém, a partir desse capítulo 12, aonde nós estamos fundamentados no nosso estudo desta noite, Paulo versa sobre o sacrifício que o cristão, nós como cristãos, ou cristãos, melhor dizendo, devemos oferecer a Deus como prova da nossa gratidão a Deus. Até o capítulo 11, como já falamos, o apóstolo Paulo, ele tratou da doutrina. Agora, no capítulo 12, ele vai tratar da ética, ou seja, da praticidade de tudo aquilo que ele disse do capítulo 1 ao capítulo 11. E ele trata, nesse capítulo 12, um bom relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Por isso que eu disse que o título da nossa mensagem de hoje, nosso estudo, é a cruz de Cristo. Porque a cruz, o madeiro na vertical, ele fala do relacionamento, o símbolo, como simbologia, do homem para com Deus. E o madeiro na horizontal trata do relacionamento entre nós. A Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. E todos aqueles que aderem a esse processo, ele apenas se torna um intelectual. A Bíblia, ela é ensinada para o conhecimento, mas também para a sua praticidade. Nesse capítulo 12, Paulo foca a sua atenção nos relacionamentos com Deus. Ele trata do relacionamento também conosco, nós mesmos. Também trata do relacionamento com o próximo. E também trata do relacionamento com os nossos inimigos. E, por último, trata do relacionamento nosso com as autoridades e o poder constituído deste mundo.
Uma vida transformada tem que ter um relacionamento transformado. Se eu tenho uma vida transformada, eu tenho que expressar isso no meu relacionamento transformado. Não podemos dizer que amamos a Deus e odiar os nossos irmãos. É incompatível, é incoerente. Isso não existe. Não podemos ter um relacionamento vertical se o nosso relacionamento horizontal estiver errado. Vamos tratar agora do nosso relacionamento com Deus, que é o versículo 1 e o versículo 2 desse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Nesses dois versículos, o apóstolo Paulo observa que Cristo fez na cruz o maior sacrifício para o resgate da humanidade. E que agora cabe a nós também ter a nossa parcela de contribuição de sacrifício, que é entregar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Ele roga pelas misericórdias de Deus, ou seja, com base no que Deus fez por nós. Ou seja, essa palavra rogar aqui é um clamor de súplica. No Novo Testamento, a teologia é a graça, a ética e a gratidão. E nós encontramos duas verdades nesses versículos 1 e 2 que nos chamam bastante atenção. O primeiro, ele fala em corpos consagrados, que está no versículo 1. O verbo rogar, que é paracaléu, significa mistura súplica com autoridade. É com um tom de autoridade. É porque Deus já havia demonstrado a sua misericórdia. Então, quando nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício, né, no vivo a Ele, nós oferecemos com autoridade com que Ele nos deu e com a autoridade com qual Ele se entregou. O termo apresentar, do versículo 1, quer dizer, de uma vez por toda, ou seja, definitivamente. Quando nós entregamos o nosso sacrifício, ele tem que ser um sacrifício definitivo. Por isso que Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu já entreguei o meu corpo como sacrifício vivo para viver para Deus. Ok? Então, o termo apresentar quer dizer, de uma vez por todas,
que a nossa entrega, do nosso sacrifício, ele tem que ser definitivo. Assim como Cristo fez por nós, que por um sacrifício único e definitivo para a salvação da humanidade. É como no casamento. A recíproca verdadeira entre os noivos. Um se entrega ao outro e o outro se entrega a um. Este sacrifício vivo é diferente do sacrifício lá do Antigo Testamento. Quando a vida do animal que era sacrificado, a sua vida era tirada antes do sacrifício. Não era? A pessoa levava o animal imaculado, matava-se o animal e oferecia aquele animal morto como sacrifício. No Novo Testamento é diferente. Paulo está dizendo que nós devemos oferecer o nosso sacrifício, que é um culto racional, é o nosso culto, um culto vivo. Antes era com o animal morto, hoje é com o nosso corpo vivo, ok? Este sacrifício vivo, diferente do Antigo Testamento, quando a vida era tirada antes do sacrifício de ser apresentado no altar, como santo, que é agradável a Deus, como oferta aromática. A Bíblia nos ensina que devemos sim cultuar a Deus com o nosso corpo. E nós vivemos num mundo contemporâneo em que o homem ele está idolatrando o seu corpo. Como diz na gíria, bombando, né? Os bombados. É o culto ao seu corpo. É um narciso. É o tempo todo olhando no espelho de como está a sua musculatura, como é que está o corpo. Esse é o conceito da sociedade contemporânea. É olhar para o corpo e exercitar para ter um corpo que se assemelhe à perfeição. Mas nós, que somos cristãos, nós temos sim o nosso corpo para apresentar um culto a Deus. Segundo lugar, ele fala de mentes transformadas, no versículo 2. E não conformeis-vos com este mundo, mas transformai-vos. Transformar o quê? A nossa mente, a nossa maneira de pensar. Mas não somente a maneira de pensar, mas a maneira de como agir. Nesse versículo 2, há duas palavras que o regem, que é conformação e transformação. O mundo, irmãos, o modus viventes do mundo é uma forma elástica. A forma dele é uma forma do relativismo. Mas que tipo de relativismo? Relativismo moral, ou da ética, da situação
que leva em consideração o contexto particular de cada um. Ou seja, o mundo tem a sua maneira de viver. A individualidade diz: eu vou viver da melhor maneira possível, que me agrada. Então, eu me acomodo, eu entro na forma que eu acho que é melhor para mim. E assim, todas as pessoas têm a sua forma e a sua forma para viver neste mundo, né? A sua forma particular de como viver melhor nesta vida, independentemente se fere ou não os princípios divinos. Ao contrário, nós cristãos vivemos não pela forma e nem pela forma do mundo, mas nós vivemos pelos padrões de um mundo contrário a Deus. Somos exortados a renovar a nossa mente. Ou seja, para nós fugirmos da forma elástica do mundo e calçarmos a forma que ele oferece, nós temos o nosso padrão, que é um padrão absoluto. Ele não muda. Deus estabeleceu dessa forma e ele não muda. Deus não muda. Ele estabeleceu os seus propósitos, né? A sua ética, a sua moral, e ele não muda. O padrão de Deus é único. E nós, como cristãos, nós temos que não nos conformar, mas sendo transformados por esse padrão absoluto de Deus. Então, somos exortados a renovar a nossa mente pelo poder do Espírito Santo e pela transformação feita pela palavra. Nós seguimos o modelo absoluto, que jamais fica velho ou fica obsoleto. Em segundo lugar, vamos ver o nosso relacionamento conosco. Aparentemente, quando você fala assim, o meu relacionamento comigo mesmo, quando a gente fala para um ímpio, ou aquele que não conhece a palavra de Deus, vai dizer, esse cara é doido. Esse relacionamento é um relacionamento com outro indivíduo, com outra pessoa, e não com ele mesmo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê o Salmo 42 e o versículo 11, vamos ver a relação do salmista com ele mesmo. Quando ele diz, por que está abatida a minha alma? Ele está falando, está se relacionando consigo mesmo. Então, nós não somos malucos, nós nos relacionamos conosco. E essa relação conosco ela é muito importante para saber em que nível que nós estamos de relacionamento com Deus e com o nosso próximo. O crente sincero tem uma visão correta de si mesmo. Olha, para eu ter uma visão correta de mim mesmo, é preciso que eu me padronizo com os princípios da palavra de Deus. E que eu me analiso
sobre a minha caminhada, se ela está sendo uma caminhada correta ou não correta. Então, o crente sincero, ele tem uma visão correta de si mesmo, porque ele é padronizado pela palavra de Deus. Se destacam 2 pontos no versículo 3. Nessa avaliação de si mesmo, nós estamos trabalhando com o versículo 3, falamos de um estudo expositivo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nessa avaliação de nós mesmos, ou de si mesmo, temos que ter o cuidado, porque há 2 perigos no relacionamento conosco. Tem 2 perigos que nós temos que ter cuidado. Ter cuidado e evitarmos esses 2 perigos. Primeiro, o complexo de superioridade. É uma autoanálise que nós temos que fazer de nós para que esse complexo, esse mal, esse perigo do complexo de superioridade não venha nos desestabilizar na nossa caminhada cristã. Não podemos pensar acerca de nós mesmos além daquilo que convém, pois não há espaço para soberba, para arrogância, para altivez. E isto faz parte de conscientizarmos o nosso caminhar com Deus. Esse complexo de superioridade não pode existir na vida do cristão, porque fomos salvos pela graça. Nós fomos alcançados não por mérito, mas por demérito. Deus nos alcançou com sua graça. Então, ninguém é autossuficiente. Não pode bater nos peitos e dizer que é super crente. Esse complexo de superioridade. Não. Nós não podemos andar neste caminho da arrogância. Temos que baixar a bola. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Ninguém é melhor, ninguém é maior do que ninguém. Ok? Então, esse é um perigo. O complexo da superioridade. Tudo o que temos ou que recebemos foram nos concedidos pelo autor da salvação, com o objetivo de servirmos a ele com o nosso serviço, que são dádivas de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, Paulo, ele denuncia claramente o pecado do complexo de superioridade. Diz o texto sagrado, 1 Coríntios 12, 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Está vendo? Então, Paulo, ele diz aqui que nós somos um corpo, pertencemos ao corpo de Cristo. Como metáfora, nós poderíamos dizer, eu sou o olho, você que está do outro lado aí é a orelha, o outro é o pé,
o outro é o braço, ok? Nós não podemos ter esse complexo de superioridade. Olha, eu sou mais importante, o braço, eu sou mais importante do que você, a perna dizendo para o braço, eu sou mais importante do que o braço, porque eu vou aonde você vai aonde eu levo. A boca dizer para o olho, olha, eu que alimento você, eu sou superior a você. Então, esse complexo de superioridade não existe. Todos os membros, eles são importantes e nenhum é superior a outro. Há membro em nós, por menor que seja, por menos uso que seja utilizado, ele é tão importante quanto aquele que é mais utilizado. O segundo perigo que nós corremos, que devemos evitar, é o complexo da inferioridade. Tanto os que exaltam, como aqueles que se rebaixam, são indignos da graça de Deus. Ela é dada pela misericórdia de Deus. Negar a realidade da salvação é negar a honrosa posição que se tem como filhos de Deus. É uma falsa humildade. O salvo, ele é herdeiro e herança de Deus. A menina dos olhos do Senhor. Paulo combate o complexo de inferioridade. Veremos aqui em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 15 e 16. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então, Paulo está mostrando aqui que nós não devemos ter inveja, um membro ter inveja do outro, e nem complexo de superioridade e nem complexo de inferioridade. Terceiro, todos nós temos noção correta dos nossos dons espirituais. Está no versículos 4 a 8. É necessário dar atenção ao que pertencemos, como nós pertencemos uns aos outros. Nós temos que prestar atenção nisso. Versículo 12 do texto básico desta noite. Versículo 12. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e sede perseveranças na hora. Não é esse o versículo. Eu peguei o versículo errado. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu me achar aqui. Em 1 Coríntios 12. 12. Eu me perdi. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Então, nós temos que ter a noção correta dos dons que temos recebidos de Cristo. Cada um tem o seu dom. É necessário nós prestarmos atenção nisso.
E não temos inveja que o irmão tem um dom e você acha que o dom dele é superior ao seu. O seu dom e o dom do irmão são semelhantes, né? São semelhantes, cada um tem um, mas tudo em benefício do corpo de Cristo. Nós pertencemos uns aos outros, ministrando uns aos outros, e precisamos uns dos outros. 4 verdades a respeito dos dons espirituais. E nós vamos aqui, resumidamente, dizer quais são essas 4 verdades a respeito dos dons espirituais. O primeiro deles é a unidade. Somos um só corpo, fazendo parte de uma única família. Somos um rebanho e temos um único pastor. Então, nós somos a unidade. E, às vezes, nós confundimos união com unidade. Para melhor exemplificar a questão da unidade, eu já falei isso lá na igreja e vou reiterar. Quando você tem um saco de batata inglesa, quando você tem um saco de batata, você tem o quê? A união de várias batatas. Mas quando você pega algumas delas e cozinha e faz um purê de batata, nós temos o que ali? Uma unidade. É disso que nós estamos tratando hoje, né? Não é a união, não é o mesmo que unidade, ok? Nós somos uma só família, um só rebanho e temos um único pastor, ok? A outra verdade, a segunda, é a diversidade. Como o corpo tem vários membros, Deus deu à igreja vários dons. Ele está fazendo uma analogia. Assim como Deus, né, nós somos um corpo. Assim como o corpo tem vários membros, tem mão, tem pé, tem braço, né, também Cristo deu vários dons a cada um de nós. Cada um de nós temos um dom. Okay? Ninguém que é cristão, irmãos, não tem um dom. Ele tem um dom. Dom é algo dado por Deus para a sua igreja, para o serviço do corpo de Cristo. Então, cada um de nós temos um dom. Com qual objetivo? Para suprir uns aos outros e o reino de Deus. A terceira verdade é a mutualidade. Somos membros uns dos outros. Não estamos competindo uns com os outros, e sim servindo uns aos outros. Precisamos das mãos para levar o alimento à boca. Precisamos dos olhos para ver o outro. Precisamos do olfato para sentirmos o aroma, o cheiro. Precisamos dos dentes para mastigar. Precisamos da garganta para engolir os alimentos. E precisamos do estômago para processar esses alimentos. Então, os órgãos, eles são dependentes um do outro. É um suprindo o outro. Assim como também nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos um dos outros. Todos esses órgãos e todos nós neste corpo, nós temos a nossa
importância significativa para Deus, para o desenvolvimento do serviço da obra de Deus. É importante, é tão importante, o irmão que passa o pano no chão da igreja, como aquele que coleta a oferta, como daquele que é gestor do templo, é o mestre de ensino na igreja, o professor, e assim por diante. Todos têm a sua significância no corpo de Cristo. Também, por último, a quarta verdade, a utilidade. Está no capítulo 12 de Romanos, o versículo 6, a parte B, ao versículo 8. Ok? 12, versículo 6, a parte B, ao 8. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Então, a utilidade dos dons. E nós devemos fazer tudo isso com sabedoria, com equilíbrio, não para a glória pessoal, mas para a glória de Deus. Temos vários dons escritos na Bíblia. Nós vemos que esses dons, que nós acabamos de falar, em Romanos 12, 6b até 8, esses dons, foi Paulo lá no início, diz que rogava a Deus. Então, ele rogou e ele está descrevendo aqui que esses dons são dados pelo Pai. Agora, quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, ali os dons já são dados pelo Espírito Santo. E em Efésios, capítulo 4, os dons são dados pelo Filho, Jesus Cristo. Ok? Tópico 3. Nosso relacionamento com os nossos irmãos. Ok? Falamos primeiramente do relacionamento nosso com Deus. No tópico 2, nós abordamos o relacionamento conosco, com nós mesmos. E por último, o nosso relacionamento com os irmãos, que está no capítulo 12 de Romanos, versículo 9 a 16. O amor deve reger o nosso relacionamento. Aliás, o amor, ele é essencial, ele é fundamental em todas as atividades do exercício que nós fazemos em prol de nós, em prol do próximo e em prol do reino de Deus. Se não existir amor, nós estamos condenados ao fracasso. Então, o amor, ele deve reger todo o relacionamento. Ele é o sistema circulatório do corpo espiritual, permitindo que todos os membros funcionem de maneira saudável e harmoniosa. Então, é o corpo de Cristo, o que corre na veia do corpo de Cristo, o que circula ali, o sangue,
esse sangue, é uma metáfora, é o amor. Ele é que move. Resumidamente, ou melhor, ele é o sistema circulatório do corpo espiritual, permitindo que todos os membros funcionem da maneira saudável e harmoniosa. Resumidamente expresso em 4 verdades. Então, vamos ver 4 verdades no nosso relacionamento com o nosso irmão. Ok? Está nos versículos 9 a 10. Vamos lê-lo, de Romanos 12, 9 a 10. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, em primeiro lugar, devemos abrir o nosso coração. É a primeira verdade. No relacionamento com o irmão, devemos abrir o nosso coração. Paulo diz que o nosso amor pelos irmãos, ele deve ser sincero, não fingido. Ele deve ser cordial. E ele deve ser fraterno. Isso quer dizer que não somos atores e que a igreja que você congrega não é palco. Onde há hipocrisia, o amor está ausente. Amor cordial fala de amor familiar, como o amor de pais aos filhos. Na igreja, não somos estranhos, muito menos unidades isoladas. O que somos, então? Somos filhos, somos irmãos, filhos do mesmo pai. Por isso é que nós somos uma família. O amor também, Paulo diz que ele deve ser fraterno. Isto significa amar os irmãos como amamos um irmão de sangue. Devemos amar uns aos outros como carne da mesma carne e sangue do mesmo sangue. O subtópico 2 do tópico 3. Nós, a segunda verdade, devemos abrir a nossa mão. Versículo 13 do mesmo texto básico, a parte A, que diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Isso significa que eu e você devemos abrir a nossa mão. Ou seja, colocar a nossa mão no nosso bolso. Não devemos amar somente de palavras, mas de fato e de verdade. Paulo compartilha a necessidade dos santos e reparte os seus bens. Ou seja, se o irmão está necessitado e nós podemos socorrê-lo, por que não fazê-lo? A palavra de Deus manda que exercitemos esse ministério e nós temos que fazer isso porque Deus tem nos abençoado. Deus tem nos proporcionado condições para que nós possamos atender a necessidade dos santos. Em um mundo que é obstinado pelo desejo do ter, do ser e do poder,
o cristão se inclina a dar. Porque sabe que aquilo que guardamos, nós o perdemos. Mas aquilo que damos, isto é o que temos. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. A verdade, a riqueza é aquela que distribuímos. A semente que multiplica não é aquela que você come, não é aquela que eu como, mas a que semeamos. Deus supre e multiplica a nossa sementeira para continuarmos semeando na seara dos necessitados. O evangelista Lucas, escrevendo Atos, capítulo 20, versículo 35, ele diz: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E eu glorifico a Deus, porque a nossa igreja, ela tem compartilhado e exercitado esse ministério da ação social. E os irmãos, mais do que eu, são provas de que nós exercitamos esse ministério fundamentado naquilo que circula na nossa veia, que é o amor. E nós fazemos isso independentemente de credo ou religião, nós vemos o ser humano. E nós temos atendido, não só aqui na igreja local, mas fora de Brasília, nós temos atendido necessitados. E isso é agradável aos olhos de Deus, porque foi uma das recomendações que no Concílio de Jerusalém, Tiago, João e Pedro disseram a Paulo para que não se esquecesse dos necessitados. Então, é uma obra maravilhosa e que a nossa igreja ela tem pautado por esse ministério glorioso, fantástico, onde vivemos um mundo do egocentrismo, onde não existe o amor ao próximo. E nós temos feito isso para a glorificação do nome do Senhor. E tem mais. O Senhor tem multiplicado grandemente na vida de todos nós. Não tem faltado. Muito pelo contrário. Nós temos abarrotados os nossos celeiros. A terceira verdade. Devemos abrir a nossa casa. O versículo 13, a parte B. Seguir a hospitalidade. Além de nós abrirmos as nossas mãos para socorrer os necessitados, e temos feito com sabedoria e vigilância, também devemos nos cobrar a sermos hospitaleiros em nossos lares, acolhendo os irmãos e aqueles que nos passam confiança. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele faz uma referência à questão da hospitalidade dos servos de Deus. No capítulo 13,
versículo 12 de Hebreus. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. O cristianismo é a religião do coração, a religião da mão aberta e também a religião da porta aberta. Quarta verdade. Devemos abrir os nossos lábios. Versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. O cristão é um abençoador. Se nós não formos abençoador, nós estamos fugindo de uma verdade bíblica. Deus abençoa todo aqueles que nos perseguem. Ou melhor, Deus, ele abençoa até aqueles que nos perseguem, que são os nossos inimigos. Nesse estudo de hoje, eu deixei para a próxima terça-feira mais dois tópicos de relacionamento e que nós vamos dar sequência na próxima terça-feira. E nós já vamos adiantar aqui que é a questão dos inimigos e a questão das autoridades. Como devemos nos relacionar com ela. Então, Deus, abençoa até aqueles que nos perseguem. É melhor suportar o mal do que cometer o mal. A língua do cristão não deve ser fogo ou veneno. A nossa língua tem que ser fonte de água viva e límpida. E devemos ser uma árvore frutífera. Nossas palavras devem produzir vidas e não produzir morte. Por isso que nós devemos abençoar até aqueles que nos perseguem ou que talvez nos amaldiçoam. Jesus aos seus algozes, Jesus intercedeu por eles para que o Pai os perdoasse. O mesmo acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, que foi o procedimento de Estevão ao ser morto por apedrejamento. Ele teve o mesmo procedimento de Jesus, pediu perdão para aqueles que o assassinavam. Quinta verdade. Devemos abrir a nossa alma, versículo 15 e versículo 16. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Irmãos, o crente, ele não é um solitário, mas ele é um solidário. Ele chora com os que sofrem, como também ele se alegra com os que se alegram. E prova disso, nós tivemos ontem um telefonema do pastor Francisco, quanto a nossa igreja, os nossos irmãos e outros irmãos, choramos aos pés do Senhor para que o Senhor devolvesse a vida, a plenitude da vida ao pastor Francisco. Choramos. E ontem ele ligou
e falou que estava sem falar, e quando ele teve condições de falar, ele ligou agradecendo a igreja. Inclusive, eu postei aí no zap da igreja, e nós nos sentimos alegres, nos regozijamos, né, brincamos, nos alegramos. Quer dizer, o crente vive os extremos do choro e o extremo da alegria. O crente não é solitário, mas solidário. Ele chora com os que sofrem, alegra os que se alegram, ele trafega da festa de casamento para a cerimônia fúnebre. Ele vai de um funeral a um aniversário. Ele solidariza-se com os seus irmãos, tanto nas suas tristezas como nas suas alegrias. O amor não se afasta das alegrias e das dores dos outros. Para finalizar, o cristão não pode ser uma pessoa egoísta, arrogante e soberba. Está no versículo 16. Não pode e nem deve tocar trombetas acerca das suas pretensas virtudes, porque nós não temos mérito nenhum. Tudo é dádiva de Deus. Não merecemos nada. Tudo é dele e tudo é para ele. Não pode e não deve aplaudir a si mesmo e colocar placas de honra ao mérito ao longo da sua trajetória. Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18, ele diz: não é aprovado, escute bem, não é aprovado por quem? Por Deus, quem a si mesmo se louva, se exalta, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Que Deus nos abençoe e que a cruz de Cristo possa continuar a nos unir em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, boa noite. E a paz do Senhor. Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, pastor Edivaldo, mais uma vez. Somos gratos por essa palavra maravilhosa, né? Como disse aqui a irmã Eliane, que se faz necessária nesse momento, né? Glórias a Deus. Aleluia. Lembrando aos irmãos que quartas e sextas, às 8 horas da manhã, tem consagração online. Não temos nenhuma atividade presencial. Amém? As consagrações quarta e sexta, 8 horas da manhã, online. Como a irmã Jerusa já nos informou, consagração é todos os dias, mas em conjunto, né, e online, às quartas e sextas. Amém? Às terças-feiras, às 20 horas, o culto de ensino da Palavra de Deus. Domingo, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas do domingo, no próximo, teremos culto público. Amém? Então, sempre online, os irmãos não deixem de participar. Eu estou gostando de ver, os irmãos estão sempre convidando alguém, tem sempre alguém participando, né? A irmã Lacey, né, está participando aí com a gente, a Zélia, a nossa irmã Joana, né, novamente participando com a gente. Glória a Deus, né? Muito bem-vindas em nome de Jesus. Agradeço muito e agradeço a participação de todos os irmãos aí nos nossos cultos online, amém? Glória a Deus. Pedidos de... Opa! Eu peço oração pela sobrinha do irmão do pastor Cosmo, que está internada passando muito mal. Fez uma cirurgia e a anestesia deu errado, ela está passando muito mal. O nome dela é Sabrina. Amém. A Zélia é minha amiga, viu? A Zélia é sua filha. Ah, glória a Deus, que bênção.
Ah, filha na fé, então. Filho na fé. Glória a Deus, que bênção. Graças a Deus. Obrigado por convidá-la e obrigado a Zélia por participar. Glória a Deus. Então estaremos orando por esse pedido aí da irmã Dalgisa, orando por todos aqueles que estão enfermos, por aqueles que perderam um parente, um ente querido. Infelizmente a pandemia tem piorado, tem se alastrado. Também peço oração para mim, né, e por minha família. Eu não tenho me sentido muito bem, um pouco de dor no estômago e um pouco gripado, né? Não sei o que pode ser, mas já peço a oração dos irmãos. Meu filho também estava se sentindo um pouco com dor de cabeça, então eu peço oração. Léo, Pois não? eu peço oração também dos irmãos. Estou acabando de receber um áudio aqui da minha prima que está na UTI com Covid, está entubada, viu? Peço que os irmãos orem por ela. O nome dela é Fátima. Amém. Então, oração pela Fátima, prima da irmã da irmã Francisca. Amém? Glórias a Deus. Obrigada. Ô, Léo, Pois não, pastor? eu peço oração pelo pai da Marisa, o meu sogro, que não está passando bem, não é Covid, não. Ele, inclusive, já foi vacinado, está passando mal. Passando mal com o estômago, e ele foi para Goiânia hoje, e com os meus cunhados levaram ele. Então, pedi oração pela saúde do meu sogro. Obrigado. Amém. Quero agradecer também pelas orações pela minha mãe, né? E peço também que continue orando, né? Porque foi diagnosticada uma infecção urinária, ela vai fazer alguns exames, mas está em casa, está bem melhor, graças a Deus. Agradeço as orações dos irmãos em nome de Jesus. Eu peço, pastor Ivanildo, faça a oração encerrando, amém? Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Bem, vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus bendito, aqui, meu Deus, apresentamos a cada um desses pedidos de oração, meu Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão entubados, ó Pai, que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos santas, ó Deus, e ministrar na vida deles, Senhor Jesus, a cura física e espiritual. Ó Pai Santo, Pai amado, a cada pedido de oração, Senhor Jesus, que foi solicitado nessa noite, que o Senhor possa estar, meu Deus, a contemplar dos altos céus, Senhor. Pai, a vida, os familiares dos teus filhos que aqui apresentamos nessa noite, que o Senhor possa estar, meu Deus, trazendo a restauração, Senhor, trazendo a cura, Senhor Jesus, de qualquer enfermidade que possa estar assolando a vida deles. Ó Pai Santo, Pai amado, nós te pedimos nessa noite, abençoa a vida da tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo na terra nesse momento de dificuldade, nesse momento de muitas das vezes de aflição, de angústia, que o Senhor possa estar nos guardando, Senhor Jesus, nos protegendo de todo mal. Deus Santo, guarda os nossos lares, guarda as nossas vidas escondidas em Ti, Senhor, e abençoa a Tua igreja em nome do Teu Filho amado Jesus. Pai Santo, Pai amado, dê-nos, Senhor Jesus, um restante de semana abençoado na Tua presença, e que o Senhor possa, meu Deus, estar a cada dia a nos consolar, a nos fortalecer na Tua palavra, e que essa palavra que foi proferida nessa noite, Senhor Jesus, que foi, Senhor Jesus, ensinada nessa noite, que nós possamos colocá-la em prática em nossa vida, e assim sermos abençoados por Ti. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glórias a Deus. Foi colocado um último aviso aqui e eu passei batido, não tinha visto. A irmã Josefa pede oração pela Rebeca, né, a filha dela. Né? Então, os irmãos incluam nas suas orações também a Rebeca. Amém? Pastor Edivaldo. Amém. Eu quero agradecer a todos e mandar um abraço à nossa querida e amada irmã Joana, à sua família aí na cidade de Januária. E no próximo culto, que o Léo desse uma oportunidade para que eles lá pudessem dar um testemunho, uma palavra, tá? Seria ótima a participação deles também. Que Deus abençoe a todos aqueles que participaram deste culto nesta noite e que tenham todos uma boa noite em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém e amém. Amém, glória a Deus. Senhor.
Amém. do Senhor Glória a a Deus. todos.